Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Débora Almeida. Este é o programa Passando a Letra e eu te convido para estar conosco aqui na Rádio e TV Lula na Veia por 30 minutos. Você sabe, por acaso, o que é a década da afrodescendência? Uma agenda da ONU, da Organização das Nações Unidas? Então escuta um pouquinho que eu vou te falar o que é e por que é importante que nós discutamos a respeito disso. A Assembleia Geral da ONU proclamou um período entre 2015 e 2024 como a década internacional de afrodescendentes. Ao fazê-lo, a comunidade internacional reconhece que os povos afrodescendentes representam um grupo distinto, cujos direitos humanos precisam ser promovidos e protegidos. Cerca de 200 milhões de pessoas que se identificam como afrodescendentes vivem nas Américas. Muitos outros milhões vivem em outras partes do mundo, fora do continente africano. E aqui cabe um destaque. Você sabia que nas pesquisas do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, menos de 10% da população afrodescendente se autodeclara como negros? E nós sabemos que o próprio IBGE aponta que 54% da população brasileira é negra. Então, está aí já um bom motivo para que a gente se informe melhor sobre esta iniciativa da ONU e esta discussão em que pé está aqui no Brasil. Com o tema reconhecimento, justiça e desenvolvimento, a década enfatiza a necessidade de reforçar a cooperação nacional, regional e internacional em relação ao pleno aproveitamento dos direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos de pessoas afrodescendentes, bem como sua participação plena e igualitária em todos os aspectos da sociedade. E nós sabemos que isto aqui no Brasil está longe de acontecer. Existem números que daqui a pouco eu vou trazer para vocês, números da nossa sociedade brasileira, e aponta aquilo que nós podemos observar no nosso dia a dia. Apesar dos afrodescendentes serem a maioria da população brasileira, os cargos de liderança, de gestão, o número de juízes, o número de parlamentares negros ou afrodescendentes, como preferirem, é muito pequeno se nós formos levar em consideração a proporção da sociedade. Seja como descendentes das vítimas do tráfico transatlântico de escravos, ou, mais recentemente, como migrantes, que eles estão chamando migrantes sul-sul, migrantes que saem de um país do hemisfério sul e vão para outro país também do hemisfério sul. Estas pessoas constituem alguns dos grupos mais pobres e marginalizados da sociedade. Estudos demonstram que pessoas afrodescendentes têm acesso limitado à educação de qualidade
serviços de saúde, moradia e segurança. Poxa, ontem nós falamos sobre a história, uma pequena parcela, né, da história da escravidão no Brasil e o destino dos negros libertos com a assinatura da abolição, né? E até hoje, né, passados mais de um século 1888, 1988, um século 88 para 21, um século e 20 anos, ainda temos esse problema na nossa sociedade, o racismo. Não é exclusivo do Brasil. Fosse assim, não seria uma preocupação que tomaria da ONU o lugar de uma agenda, né? Como nós falamos aí no início do programa. Então, podem ainda sofrer os afrodescendentes múltiplas formas de discriminação, baseadas em outros critérios relacionados à idade, sexo, idioma, religião, opinião política, classe social, origem ou outros. No âmbito nacional, os países devem tomar medidas concretas, não para inglês ver, como nós falamos ontem sobre a expressão, né? Medidas concretas e práticas de combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia. Você sabe o que é xenofobia? Vamos falar resumidamente. É o medo daquele que vem de fora, o medo do estrangeiro, o medo que o estrangeiro possa tirar de nós parte que é garantida pela economia do país. Saúde, educação, habitação e até mesmo empregos. Então, o país, o Brasil ou qualquer outro que observa que há racismo em meio à sua sociedade, ele tem por obrigação, segundo a agenda, né, da década da afrodescendência da ONU, de tomar medidas concretas e práticas no combate do racismo, na discriminação racial, na xenofobia e a intolerância enfrentada por afrodescendentes, tendo em conta a situação particular das mulheres, meninas e jovens do sexo masculino. Os princípios e objetivos da década internacional da afrodescendência são promover o respeito, proteção e cumprimento de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas afrodescendentes, como reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem gente que, infelizmente, quando lê, né, a Constituição ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, acha que aquelas leis que falam de igualdade, de respeito, né, de tolerância, se referem apenas à população branca, né, e a gente esquece que há um racismo muito grande que deixa de lado principalmente os afrodescendentes e os asiáticos que se encontram hoje no Ocidente e que tanto trouxeram, né, para esta parte do planeta para contribuir em cultura e em crescimento econômico. Promover um maior conhecimento e respeito pelo patrimônio diversificado trazido pelos afrodescendentes
é também um dos objetivos dessa agenda internacional da década da afrodescendência da ONU. Ou seja, reconhecer que a cultura e a contribuição dos afrodescendentes ajudaram no desenvolvimento das sociedades, principalmente aqui no continente americano. Adotar e reforçar os quadros jurídicos nacionais e regionais e internacionais, de acordo com a Declaração e o Programa de Ação de Durban. Isso foi um documento que foi elaborado na África do Sul, se não me engano, no ano de 2005. E da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, bem como assegurar sua plena e efetiva implementação. A promoção e a proteção dos direitos humanos de afrodescendentes tem sido uma prioridade para as Nações Unidas. A década internacional de afrodescendentes proporciona uma estrutura sólida para que as Nações Unidas, os Estados-membros, ou seja, todos os estados, que assinaram os documentos que foram criados pela Organização das Nações Unidas, a sociedade civil e todos os outros atores relevantes, guiados pelo espírito do reconhecimento, justiça e desenvolvimento, têm que tomar medidas eficazes que promovam a plena inclusão, o combate ao racismo, à discriminação racial e à xenofobia e à intolerância. Por que então, segunda parte aqui do nosso programa, é importante saber sobre esta agenda? Por que é importante discutir e nunca desistir, por mais difícil que se mostre a realidade, de nós continuarmos batendo nessa tecla da igualdade, do respeito e do fim do racismo? Veja só, tem um advogado, o Fabiano Rosa, que deu entrevista para o portal do G1, falando sobre as questões, os crimes de racismo no Brasil. E aí ele tenta trazer alguns números que explicam que este debate é pertinente hoje, amanhã, depois de amanhã, porque o Brasil não pagou sua dívida com os afrodescendentes, a dívida da escravidão. Porque se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, nós vamos ter a impressão que se trata de uma escravidão moderna. Nós já tivemos também oportunidade de conversar sobre isso. Os pretos pobres que estão morando em favelas sem condições básicas de higiene, saúde e educação. Se nós levarmos em consideração o tempo que passou, esse mais de um século da abolição da escravatura e viermos para os dias de hoje, buscando a evolução, a progressão da população preta na nossa sociedade, a gente vai ver que pouca coisa mudou. E aí, então, o advogado Fabiano Rosa, ele diz o seguinte: o grande problema da lei brasileira, porque a ONU está pedindo medidas assertivas que garantam o
pleno desenvolvimento dos afrodescendentes. Então, a ONU, quando fala com os países, ela espera não só que os países assinem o acordo com ela em relação à sua agenda, mas também que o país faça leis, crie condições para que estes objetivos de suas agendas sejam alcançados. Então, quando a gente fala sobre a lei brasileira e o crime de racismo, o Fabiano, ele fala assim: o grande problema da lei brasileira é que ela não é objetiva. Depende da interpretação do delegado. Poxa, se a lei não é objetiva, se ela depende de interpretação, é muito importante que a gente debata sempre com a nossa sociedade a questão do racismo. Porque se não existe uma lei, né, que dê lá, vamos supor, uma formulazinha dizendo o que é crime de racismo e o que não é, vai depender da interpretação de quem lê. Então nós precisamos ler estas leis junto com as pessoas que as colocam em prática, para verificarmos se existem interpretações diversas e qual é a interpretação que está sendo mais utilizada quando um crime de racismo é denunciado. Né? Então ele continua. E tem um ponto central desse problema, que é o seguinte: a maior parte dos delegados e das delegadas são brancos. Nenhuma novidade, né? Nós já sabíamos disso. Os promotores e juízes também são brancos. Dados do CNJ dizem que apenas 18% dos magistrados do Brasil, ou seja, né, dos juízes, são negros ou pardos. Então, como que a gente pode esperar, né, uma justiça com base de fato na igualdade racial, no respeito a qualquer discriminação, se na própria representação das lideranças e da justiça no país põe na maioria das mãos brancas os casos que se referem ao racismo contra afrodescendentes. Até bem pouco tempo atrás, né, eu comecei a pensar bastante antes de falar algumas expressões, porque eu não percebia que a minha forma de falar estava reforçando alguma espécie de racismo, né? Então, alertada por meus colegas da educação, que são afrodescendentes, ou aqueles que já estudaram, né, várias obras sobre a questão do racismo, me atentaram para esta questão. Débora, por que você fala assim? Você sabia que quando você diz isso, você reforça a questão do racismo do Brasil? E aí, assim, né, a primeira vez que te chamam, né, a atenção desta questão, você fica meio chocado, né? Você fala assim, poxa, né, estamos vivendo num país do politicamente correto em que a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? Mas esta conversa, ela é necessária, porque sim, se nós pararmos para pensar no peso
peso que tem as palavras, né? E como as palavras representam o que nós somos, o que a nossa sociedade é, o que a gente pensa, quando a gente repete uma expressão racista, um ditado racista, a gente está inconscientemente consolidando aquele racismo na nossa sociedade. E eu fui criada embaixo de muitos ditados. Meus avós adoravam ensinar, né, a molecadinha deles usando os ditados populares, né? E muitos dos nossos ditados populares refletem esta realidade da supremacia branca, né? Do desejo do homem branco permanecer no controle da sociedade e não reconhecer que a maioria não é branca, né? A maioria da nossa população é afrodescendente. E aí, então, eu procurei algumas reportagens que falassem a respeito dos crimes de racismo, para que a gente possa ter certeza que esta discussão ela é pertinente, que nós temos que debatê-la agora, amanhã, depois de amanhã, até que a gente consiga ver resultados palpáveis, concretos na nossa sociedade, até que a gente consiga ver que os cargos de gestão, que o judiciário, que os cargos, né, de liderança como um todo, estão sendo divididos entre as mãos de brancos e negros, sem o peso do racismo ou do preconceito, seja ele qual for. Aí eu encontrei, né, um artigo do próprio Senado brasileiro, né, em que tanto o senador Pedro Paim como o Contarato falam a respeito da necessidade de criarmos leis para punir mais severamente os crimes de racismo, porque infelizmente, né, o homem menos evoluído, o homem, eu estou dizendo como ser humano, né? Ele só aprende quando aquilo lhe provoca algum tipo de castigo financeiro ou então de privação de liberdade. Infelizmente, são poucas as pessoas que conseguem, né, ler um artigo, uma lei, interpretar e falar, não, essa lei ela tem razão de existir, senão ela não estaria aqui, e eu, como cidadã, tenho o dever de cumpri-la e de facilitar que o meu ambiente social também respeite esta legislação. Então aí a gente vê, né, alguns casos que são citados dentro desta reportagem. Como eu disse, é uma reportagem do site do Senado Notícias, vocês podem procurar e vocês vão ver com mais informações, porque eu vou pegar apenas alguns trechinhos para nós discutirmos, que os senadores Paulo Paim, né, e o Contarato estão trabalhando dentro do Senado para que os crimes de racismo sejam devidamente enquadrados nas delegacias e sofram o referente, o consequente processo. Uma das coisas, né, que eles dizem aqui é que quando a pessoa chega na delegacia,
para falar sobre um crime de racismo, o crime de racismo não é entendido como um crime de racismo na maioria das vezes. Na maioria das vezes, os delegados e as delegadas, que em sua maioria são brancos, registram o boletim de ocorrência como um crime de menor peso. Então o processo não vai para frente, se vai, né, não dá em quase nada, e aí a gente não tem então o devido valor da pena, né, que deveria ter um crime de racismo. E aqui, né, o Pedro Paim fala, né, os senadores aprovaram em novembro de 2020 um projeto que se chama PLS de número 787/2015. Gente, até hoje, né, ele ainda está parado no Senado, aguardando um senador relator para que ele possa ir para frente. Olha o descaso, né? Estamos falando de 2015, estamos em 2021, mais de 5 anos esperando um relator para que o projeto seja apreciado por uma comissão, né, parlamentar e que ele seja aprovado ou recusado. Né? E aí o Paulo Paim, né, ele fala que este, né, PLS inclui no Código Penal a previsão de agravantes aos crimes praticados por motivo de racismo. Ou seja, na hora de aplicar a pena, um juiz poderá agravá-la em relação ao que prevê a lei, né? Aprovada em novembro de 2020 pelos senadores, a matéria aguarda análise na Câmara dos Deputados. Desde 2015, esperou até 2020 para ser apreciada e ainda aguarda, sabe lá se mais 5 anos para sair do Senado e ir para o Código Penal brasileiro, né? Então, por isso que é tão importante que a gente discuta sempre essa questão, para pressionar a população e os nossos parlamentares a cumprirem a lei. Ninguém está pedindo que sejam bonzinhos, caridosos ou santos. É lei. A lei, ela tem que ser respeitada, a lei tem que ser cumprida, né? E aí, quem fez a reportagem continua assim: apesar desse esforço, senadores observam que, seja no esporte ou no mercado de trabalho, nas ruas e no dia a dia do brasileiro, a discriminação racial e o preconceito estrutural, ou seja, a nossa sociedade foi formada sobre as bases de racismo, né? Já discutimos isto ontem. Ainda são persistentes. Na avaliação do senador Fabiano Contarato, esses tipos de manifestações mostram a violência cotidiana da forte desigualdade racial no Brasil, evidenciando a necessidade de combater retrocessos e manter o debate na agenda nacional.
Estes dias mesmo, nós falamos a respeito da possibilidade de um grande retrocesso se o trabalhador não botar a boca no trombone, né? Aquele discurso do ministro da Educação que vem dizendo que o filho do trabalhador não precisa de universidade, ele precisa de curso técnico para aprender a trabalhar onde precisa. Então, isso é um discurso racista. Como assim? Quem é que vai dizer para o teu filho se ele tem o direito ou não de sonhar? Né? Então, estas questões ligadas à questão do racismo e que está vindo com bastante força aqui para o Brasil desde os últimos meses, em função desta agenda da década da afrodescendência, né, que nós comentamos, e também a respeito de políticas públicas que estão baseadas nessa diáspora africana, que nós também pudemos comentar ontem, é muito necessário que nós, trabalhadores, a classe trabalhadora, a classe da base da pirâmide, né, saiba o que são estas expressões, o que elas significam historicamente, o que elas significam política, econômica e criminalmente. Né? Então, este debate sobre os crimes de racismo, ele é pertinente a todo momento. E nos próximos dias, a gente traz outras temáticas ligadas às questões raciais. Eu agradeço a você que ficou comigo até agora e te mando um grande beijo e um ótimo final de dia. Até amanhã, às 17h15, aqui na Rádio e TV Lula na Veia. Tchau!